Bom, boa tarde a todos. É uma alegria a gente estar conduzindo aqui novamente a nossa 16ª Semana da Cultura Religiosa da PUC. Com muita satisfação que a gente recebe as turmas aí, né, os alunos, os nossos conferencistas vão apresentar um tema super importante, super necessário para a gente pensar a cultura, né? Sem cultura não há vida, né? A literatura, a poesia, a escrita, a oralidade, né? A convivência, tanta coisa importante que está no ambiente da cultura e da literatura, não é? E antes de dar seguimento assim, e oficialmente, né, para a palavra dos nossos palestrantes, quero só lembrar que a lista de presença, né, o registro da presença de cada turma é conduzida aí pelo professor respectivo da turma, né? Então, no meu caso, como eu vou estar aqui na mesa, eu não sei se algum colega poderia ficar com o da minha turma aí, Padre Anderson, alguém que vai ficar até o final, o Diego, depois... Então, a da professora Patrícia vai ficar com a professora Solange. Anderson, pega a minha? Depois pega aqui comigo, por favor. Tá? A turma... A professora Mônica já pode ir adiantando aqui. Cada turma, cada aluno, pegue, assine na lista de presença do seu respectivo professor, ok? Muito bem. O tema que nos move, assim, que nós somos convidados a abordar hoje é literatura e esperança, né? Então, os dois conferencistas que vão abordar esse tema para nós é a professora Eliana Yunes, eu peço que venha aqui para a mesa, por favor, e o amigo Pedro Edson. Pode ficar um aqui, outro mais para cá. Você quer ficar aqui? Isso, como prefiro. Como prefiro. Eu vou fazer uma rápida apresentação deles, mas tanto ele como ela já podem, eles mesmos, né, falarem um pouco sobre a sua trajetória e tal. Vou começar pela Eliana. Não vai ler o currículo Lattes, não. Só o currículo Lattes já dá muita coisa, muito material aqui, né? Eu tive um breve depoimento pessoal, ela provavelmente não vai lembrar, onde é que ela estava no dia 5 de maio de 2009, você lembra? Não. Nem eu lembrava, mas lembrei por causa desse livro aqui, ó, O Bem e o Mal em Guimarães Rosa. Isso é fruto de um curso, né, que foi feito aqui, relacionado à área de teologia e literatura. Eu fui aluno da professora Eliane nesse curso, né, curso que eu estava fazendo no tempo do meu doutorado, e foi uma alegria muito grande ter sido aluno dela, e, né, os colegas que fizeram essa disciplina depois fizeram cada um capítulo desse livro, né? Então, só dizendo uma palavrinha do que ela colocou aqui, vou tomar a liberdade de ler, acho que você não vai se importar, né? Ela diz assim: o sertão povoa a literatura brasileira com ares de regionalismo. No momento em que as questões da globalização tramitam, interferindo além do mercado, na cultura, fica patente que o regional não necessariamente está condicionado ao pitoresco, ao idiosincrático, ao local. O foco aí posto amplifica o ponto e revela densas complexidades insuspeitadas. Como aponta Edward Said, as anti-chamadas culturas periféricas, tomadas em face da tradição canônica ocidental, aprenderam que resistir resulta em formas inovadoras a expressar, em linguagens contemporâneas, um mundo herdado de experiências miscigenadas do velho com o novo. A música popular brasileira, da tropicália ao mangue beat, traz ricos exemplos desse regional
universal, dessa arte em trânsito. A obra de Guimarães Rosa está nesse nicho ambíguo, em que o mais geográfica e antropologicamente sertanejo se universaliza por conta da dimensão radicalmente humana das suas personagens. Diz Reobaldo, o sertão é o mundo em suas veredas. Então, é um trechinho assim, né? Falando da obra do Guimarães Rosa, clássico, né? O Grande Sertão Veredas. Então, isso que é tão brasileiro, tão específico de uma determinada região, talvez, no fundo, coloque questões humanas universais, né? Então, foi ali que eu li pela primeira vez o Grande Sertão Veredas, e, então, guardo muito vivo na memória essa experiência de aprendizado com a professora Eliane, né? Então, falando muito rapidamente, a professora Eliane Yunes trabalhou muitos anos aqui na PUC, de 1970 a 2017, né? Com formação em filosofia, letras, doutorados em linguística e literatura, pesquisadora e crítica com publicações em interpretação, teorias da leitura e formação de leitores, né? De estudos inter e transdisciplinares nas áreas de hermenêutica, letras, educação, artes, teologia e políticas públicas. Foi orientadora na UFRJ, na UERJ, na PUC-Rio, de várias dissertações e teses de mestrado e doutorado, e foi co-criadora da Cátedra Unesco de Leitura no Brasil e do Reler, Rede de Estudos Avançados em Leitura. Dirigiu o Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio. Então, não é pouca coisa, né? Então, vocês, Pedro, anuncie o seu currículo quando você for falar. Como Já você quer que fale agora? Como você, pode ser agora, como Pode você ser preferir. agora. Alô? Então, o Pedro Edson, deixa eu abrir aqui. Pedro Edson Constant é jornalista graduado por essa universidade, a PUC-Rio, enquanto bolsista integral pelo ProUni, tendo concluído o curso em 2018. Já atuava antes com registro profissional provisório. É natural da Moca, tradicional reduto italiano em São Paulo, e mora no bairro de Santa Ifigênia, no centro histórico da cidade. O Rio de Janeiro é sua cidade afetiva, onde morou por quase 15 anos. Tem experiência como repórter, assessor de comunicação de imprensa, agente cultural, sendo especialista em leis de incentivo à cultura e editais. É autor de 2 livros de contos curtos ou microcontos. São Contos Urbanos, primeiro livro, Contos de Santa Ifigênia. Foi lançado em 2023 no Cine Belas Artes, tradicional reduto cultural da capital paulista, e na Bienal de São Paulo em 2024, onde o autor fez uma conversa sobre a cidade de São Paulo, sua urbanidade e peculiaridades no estande do Conselho Regional de Biblioteconomia. O segundo livro, Contos das Camélias, A Flor Subversiva, cenas da abolição incompleta do Quilombo do Leblon à Cruzada São Sebastião, foi lançado na Bienal do Rio deste ano. O autor também foi expositor permanente em toda a Bienal, com estande próprio na área de autores independentes do TikTok. Então, certamente tem muito mais coisa do currículo do Pedro, ele mesmo poderá anunciar aqui depois. Então, a gente recebe esses 2 queridos amigos, né, para essa sessão, e acho que começamos por quem? Pela professora, Começamos pela Eliane? por favor, as mulheres sempre. Começamos com a professora Eliane Yunes, então. Bom dia para todo mundo. Será que eu posso... Porque eu acho que eu estou tão afundadinha nessa cadeira que eu acho que eu vou ficar de pé. Pode ser? Pode. Então, é porque eu estou tão afundada que
A Bromélia é maior do que eu. Então, primeiro quero agradecer. Mas aqui dá, não dá não? Vocês estão me ouvindo, não? Então, Esse fica melhor. esse fica melhor? Tá bom. Tá gravando. Bom, primeiro eu quero agradecer muito esse convite. Para mim, de fato, hoje é um dia muito emocionante. Eu saí daqui em 2018 e voltei esse ano, em março, para assistir a missa de 7º dia daquele que tinha sido meu orientador de doutorado, Afonso Romano de Santana. Então, nesse período todo, eu não voltei à PUC. Nenhum desdouro, nenhuma mágoa, nenhuma tristeza. Mas é difícil a gente se desligar de um lugar onde viveu praticamente trabalhando quase 50 anos, todos os dias da vida. Esses cabelos brancos não são pintados, são os meus mesmo. Então, não se espantem que eu tenha sido professora do Bonelli. Então, eu estou dizendo que é uma emoção estar aqui com vocês, né? E, para mim, é muito bom poder estar na universidade e olhar os rostos que hoje a povoam. Quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Queria começar dizendo para vocês que, para mim, a esperança, que é o tema central dessa conversa, ela não é apenas uma virtude teologal. Ela não é apenas algo para aqueles que são crentes, aqueles que têm fé, não é? E uma fé determinada numa religião ou numa prática religiosa. Na verdade, a esperança, ela preside a vida humana. Sem esperança, dificilmente a gente levanta no dia seguinte para os nossos trabalhos, para aquilo que a gente tem que fazer. E o que é que a gente espera? Ou esperança, na expressão do Paulo Freire. Esse esperançar é bastante Paulo Freire, né? A gente não vai ficar esperando, porque se ficasse esperando, ficava na cama. Esse esperançar de cada dia significa que a gente está em busca de uma realização, que a gente está em busca do nosso bem-estar, da nossa felicidade. Estar em busca da felicidade necessariamente é ir ao encontro do outro. Necessariamente. Sozinho, a vida é amarga. Muito difícil de você lidar com os problemas cotidianos. Você precisa de alguém que talvez abra seu portão, talvez dirija o ônibus, ou que abra o portão da garagem, que esteja aqui na universidade. Para tudo. Café da manhã, você precisa do outro. Então, a esperança é um modo da gente caminhar em direção àquilo que é o ágape, né? O encontro amoroso com todas as criaturas, com todo o mundo. São Paulo diz que tudo vai desaparecer, a esperança, a fé, e vai ficar exatamente isso. Porque tudo que nós queremos é encontrar esse bem-estar que nos afaste de todos os males. Então, a esperança funciona como uma ponte. A esperança funciona como uma ponte entre a fé que eu tenho naquilo que eu desejo alcançar como fim, não é? Agora, a gente pode se perguntar por que a gente precisa falar de esperança hoje. Vocês são jovens, a vida está toda pela frente, né? Eu, apesar da idade, ainda tenho... Olho a vida pensando no que ela tem ainda pela frente, no que eu vou ter que fazer, não é? Então, a gente precisa falar de esperança porque, mais do que aguardar o amanhã, a gente tem que guardar o hoje, guardar o nosso dia de hoje, proteger esse dia, com toda a beleza,
com toda a perseverança, com toda a persistência que nos indica que à frente nós vamos encontrar exatamente aquilo que hoje nós estamos prometendo realizar. É certo, quando a gente olha o mundo de hoje, vocês, apesar de toda a juventude, toda a alegria, toda a determinação no futuro, quem está estudando aqui, tem certeza que vai ser um bom advogado, uma ótima escritora, um teólogo importante, ou um engenheiro civil que vai construir alguma coisa relevante para essa cidade, que hoje é decadente. Então, a gente começa a pensar no mundo que está em crise, né? A gente sabe que esse mundo está em crise. Parece que está sem rumo. Parece que ele é o lugar da violência, é o lugar da guerra, né? E onde está o modelo que nos permite olhar adiante, construindo a nossa diferença hoje? Quando eu caminhava para cá, eu pensava assim, gente, estava sem chuva, eu podia caminhar, e eu dizia assim, nossa, eu pude levantar, essas árvores têm respiro, me dão o oxigênio que eu preciso, a rua está lavada com a chuva. E aí eu pensei no Iêmen, pensei no Sudão, pensei em Gaza, pensei na Síria. Eles não têm o que eu tenho aqui agora. E o que eu preciso e posso fazer com ter todos esses benefícios, todas essas belezas, diante de um mundo que tem negado essas coisas tão simples a populações inteiras, a milhões de pessoas. Então, quando eu me pergunto o que é que eu fiz, por exemplo, para estar aqui, para ter estado nessa universidade, eu fico pensando que eu devo muito às histórias que vieram antes de mim. Eu, com 4, 5 anos, eu sou de uma cidade do interior, eu não sou do Rio, mas vivo no Rio desde os 17 anos, 18 anos, quando a faculdade de filosofia que eu fazia foi fechada pela ditadura e eu vim para a PUC para terminar os estudos aqui. Mas eu me lembro que quando eu tinha talvez 4, 5 anos, eu ia a um cinema na minha cidade do interior, cujas cadeiras eram forradas de veludo vermelho, tinha arandelas nas paredes e 2.000 lugares. E era na porta da rua. E eu ia com muito medo para aquela sala escura, sentava assim nos degraus com meu avô, que me levava ao cinema. Ali, e ouvindo as histórias que vocês nunca ouviram falar no rádio, Jerônimo, o herói do sertão, Anjo, né? Eu ouvia no colo da minha avó, o Cavaleiro da Noite, se eu não me engano, era a primeira das novelas radiofônicas, às 6 horas da tarde. E, a partir daquilo, do fato de eu morar numa cidade de montanha, em que eu olhava para todos os lados, eu só via montanha, porque a gente mora num vale, quando está numa cidade de montanha, as casas são feitas no vale, né? Só depois é que elas vão subir na montanha. Que cidade que era? Hein? Qual cidade? A cidade de Nova Friburgo. Então, assim, eu olhava aquela cidade cercada de montanha e sempre me perguntava o que tinha do lado de lá. As montanhas me pareciam assim, lisinhas, cobertas de um veludo meio lilás, porque é pedra, pedra, pedra. É muita pedra. E eu imaginava o que estava do lado de lá. E o que estava do lado de lá, para mim, era aquilo que me trazia o cinema, que o meu avô me levava, né? E as histórias que eu ouvia no rádio. Sim, tem um mundo do lado de lá. Tem muita coisa acontecendo do lado de lá, não é? Então, essa coisa do imaginário, ela me foi fornecida por essa experiência, eu vou dizer assim, entre aspas, essa experiência de cultura. O Bonelli estava falando aqui que isso tem nossa experiência é uma experiência cultural. E a gente sempre imagina que cultura
Cultura é uma coisa de academia, de universidade, de gente muito inteligente, que vai falar sobre Machado de Assis, sobre Joyce, sobre Shakespeare, mas cultura é a condição sine qua non para que a gente esteja vivo. A cultura é aquele cultivo que permite que a minha vida não feneça no final de cada dia. Não é? Há um livro maravilhoso do Freud que fala sobre o mal-estar na civilização ou mal-estar na cultura, e ele vai dizendo que a gente imagina um mundo prévio que seja um mundo de liberdades, em que a gente possa caminhar por onde a gente quiser, e quando a gente começa a se agregar, a gente começa a ter regras para obedecer. E essas instituições que vão botando regra, a família, a escola, a universidade, o governo, etc., vão acabando por constranger. A gente sente como isso, estão constrangendo os nossos sentidos. E essa semana eu vi uma pessoa comentar esse livro dizendo uma coisa muito interessante. Nós lutamos todos para, nesses anos, sobretudo os anos da pós-guerra, para valorizar o empreendimento individual, a liberdade individual. E, no entanto, isso tem nos deixado cada vez mais solitários, cada vez mais dependentes, cada vez menos felizes, de tal maneira que a gente fica grudado nas telinhas, desesperadamente procurando os amigos, a bolha onde a gente pode sobreviver. E o comentário não é meu, eu queria falar para vocês, eu não me lembro o nome da palestrante, mas ela comentava isso no Café Filosófico da Cultura desse domingo, que esse desejo de liberdade tem nos deixado cada vez mais solitários. Mas voltemos ao tema da literatura e da esperança. Não é? A teoria da literatura, das narrativas mais simples, que os formalistas russos estruturaram e tal, diz que você enfrenta problemas. Primeiro, você está num paraíso, como se você estivesse no ventre materno. Né? Não falta nada. Enquanto você está lá dentro, sua mãe pode estar passando fome e você está bem. Não é? Mas depois que você nasce, não é? Começam os problemas. O ar entra no seu pulmão e isso dói tanto quanto quando ele deixar de entrar. É a mesma dor. Não é? A dor que entra quando o ar ocupa seus pulmões, não é? Cortado o cordão umbilical, e quando você quiser o ar e ele já não tiver mais. Você entra nesse mundo e vai ter que sofrer muitas provas, dizem os formalistas russos, até que você possa restabelecer um bem-estar, mas nunca será o bem-estar original, nunca será o mesmo. Você vai estar refazendo com a sua própria vida, com o seu próprio querer, não é? Esse bem-estar que foi perdido. Quando você perde, não só quando você nasce, mas também quando você perde uma pessoa querida, quando você é obrigado a sair do seu país, quando você é obrigado a emigrar, não é? Você tem que refazer todas essas coisas. E a gente tem essa expectativa de que as coisas sempre vão se resolver de alguma forma. Eu penso, por exemplo, para voltar na literatura, na coisa, com certeza, a primeira história que vocês ouviram na vida de vocês, que foi alguma coisa do Andersen, o Patinho Feio. Está lá, Patinho Feio, infeliz, penando, rejeitado, colocado de lado, até que ele, sem varinha mágica, sem fada, descobre que ele é um cisne. É muito interessante isso. No Andersen não vai aparecer nenhuma fadinha para resolver seu problema.
É você que vai resolver o seu problema. Você vai se olhar e se reconhecer diferente. Nem melhor, nem pior. Outro. Se realiza nele a esperança de encontrar consigo mesmo. E ele faz essa construção, apesar ou depois das provas que ele tem que passar com toda aquela rejeição. Se eu pensar, por exemplo, na Odisseia de Homero, não é? Estava muito bem como camponês, como pastor na sua ilha lá, e, de repente, é convocado para uma guerra, que é a Guerra de Troia, da qual ele vai passar 20 anos fora de casa. E querendo voltar. E vai passar por muitas provas, vai passar por muitas lutas e tentações. É melhor ficar aqui nessa ilha, porque eu estou com essa maga que é capaz de fazer coisas extraordinárias. Mas a minha ilha está lá, minha mulher está lá, eu quero voltar para lá. E tem que construir esse voltar para casa. Tem que construir esse retorno. E o que o leva? Essa ponte que o leva à realização, ao abraço, ao ágape de que eu falava, ao encontro com a família, com o filho, é a esperança, que o mantém vivo, não é? Se eu pensar, por exemplo, no Capitães de Areia. Alguém aqui já leu Capitães de Areia? Então, que bom. Então, pensar no Capitão de Jorge Amado, não é? Os meninos, como os nossos meninos, né? Nossas ruas estão cheias de capitães do asfalto. Qual é aquele que vai conseguir emergir do lixo? Aquele cuja esperança o mantém vivo para fazer a diferença. É isso. É isso que vai permitir. Para Jorge Amado é entrar no Partido Comunista, não é? Que vai dar a ele a possibilidade do encontro com aqueles que presidem, como ele, a busca do direito, da justiça. Então, é nesse universo, efetivamente, que a esperança é a força motora. Eu quero dizer para vocês que a esperança não é a luz no fim do túnel. Não é a luz no fim do túnel. É a luz dentro do túnel. É a luz na escuridão, que faz com que você continue até a porta de saída do túnel. Então, essa força a literatura traz, com todos os desdouros, com todas as peripécias. Ele acaba de citar o Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. Alguém aqui já leu Grande Sertão Veredas? Quem não leu, devia ler. Eu sei que é um livro trabalhoso de ler. Muito trabalhoso de ler. A gente pensa que é difícil ler Machado de Assis? Não é não. Machado, pelo menos, você entende a frase. Depois você vai entender o que está por trás da frase. Mas Guimarães Rosa obriga você a lutar com as palavras. Exatamente como dizia Carlos Drummond de Andrade. E a luta com as palavras é vã. Diz isso. Vou dizer para vocês, assim, uma dica. É lógico que é um livro de 600 páginas, também, assim, uma luta. Tem que ter. Mas dizer uma coisa para vocês. É um livro que a gente tem que aprender a ler em voz alta. Muito difícil ler só com o olho. Muito difícil. Porque a pausa, a entonação, é que vai criando os sentidos daquilo que está acontecendo. E é uma história maravilhosa, de luta pela justiça, pelo direito, entre jagunços. Não tem nenhum super-herói lá, não. Não tem. Nem Riobaldo, que é essa estrela magnífica da história, é, de fato, um super-herói. Não é. Não é? E quando você chega ao final, eu não vou falar aqui do final, porque Guimarães pedia, pelo amor de Deus, para a gente não contar o final do livro. Né? Não contasse de jeito nenhum o final do livro. Não tem a menor importância, mas eu vou respeitar isso. Mas lá o Riobaldo termina o livro no que você imagina que é um enorme fracasso.
e, na verdade, é a sua glória. Essa é a coisa magnífica que o literário traz para mostrar a você que, apesar de todos os tombos, a vida permanece. Eu me lembro que uma vez, trabalhando num país super civilizado, não é? Atravessei uma rua e o asfalto estava rachado. No meio da rua, no asfalto rachado, nascia um amor perfeito. Carros passavam por ali. E eu me perguntava como é que carro nenhum tinha esmagado aquele amor perfeito antes de que eu o visse. Que coisa extraordinária. A vida insiste. E a nossa vida só pode insistir se ela for alimentada por essa esperança que não está amanhã, mas está hoje, comigo. A esperança é algo que caminha comigo, porque eu sei que eu estou vivo e posso realizar uma série de coisas. Vou fazer umas recomendações, porque senão eu falo aqui todo o tempo e ele não vai nem poder falar. Mas, assim, vou fazer só umas citações. Né? Eu acho que tem um livro do Paulo Freire, se vocês quiserem anotar, chamado Pedagogia da Esperança. É o campo da educação. Quem estiver interessado em educação pode ler esse livro, porque é, primeiro, de uma leitura amorosa, tranquila, fácil, e interessa a todo mundo. Quem vai ser pai e mãe daqui para frente pode usar esse livro. Tem um livro muito interessante do Obama, do Barack Obama, chamado A Audácia da Esperança, que é um livro que trata da questão política, a esperança na questão política americana. Tem um livro maravilhoso do Edgar Morin, que se chama O Caminho da Esperança, que é uma discussão sobre os caminhos da esperança numa Europa que já esteve mais unida do que está. Morin, não sei se vocês sabem, é um sociólogo, filósofo, pensador da complexidade, que tem a bagatela de 103 anos e continua falando para o mundo. Continua dando entrevistas e completamente lúcido. Tem um outro livro que é muito interessante, que é a autobiografia do Francisco. A autobiografia do Francisco se chama Esperança, não é? Do Papa, do Papa Francisco. Então, assim, no meio dessa crise enorme, aliás, vale a pena ler assim, como uma síntese dos dilemas que ele enfrentou durante o papado dele, que é o Fratelli Tutti. Vale a pena ler o livro. Não é imenso, é fácil de ler e é em parágrafos, então você pode parar a qualquer hora. Não é um livro corrido e você pode ir lendo esses. E vou recomendar ainda um livro do Krenak, chamado Futuro Ancestral. Muito interessante, porque ele olha o futuro achando que toda a esperança que a gente está pondo no amanhã tem que vir do ontem, tem que vir da nossa formação, da nossa raiz, né? Que aquilo que a gente está buscando como bem-estar é de natureza coletiva. Né? Isso já está no Aristóteles. Se a gente for olhar no Aristóteles, na Ética, vocês já vão encontrar isso. Então, pensar que a esperança é aquilo que nos põe na casa comum, naquele lugar em que a gente pode não só ser feliz, mas não bater de cara com a infelicidade alheia. Eu acho a coisa mais amarga hoje sair na rua do Rio de Janeiro, em bairros da Zona Sul, e encontrar, num trecho de 500 metros, 50 pessoas dormindo na rua, em cima de um papelão. Então, o meu dia feliz fica cheio de nódoa, fica cheio de amargura. Porque se alguém está infeliz a meu lado, eu estou ameaçada de perder a minha felicidade. Então, pensar nisso é pensar que o bem coletivo, que é a nossa esperança, né, é aquilo que nos pode trazer conforto e segurança, e implica no outro. Não implica no prato que eu vou fotografar, que eu estou comendo,
na roupa que eu estou usando, na minha visita a Paris ou a Nova York, enfim. Queria dizer para vocês que essa esperança significa, na verdade, não ter nenhum Lázaro na porta da nossa casa pedindo esmola para que a gente possa comer em paz. Não é? Estou lembrando a passagem, não sei qual é a passagem do Evangelho, que tem o Lázaro lá, você lembra? Não lembro. Que ele está na porta e o rico, aí o rico morre e vai... Por favor. Quem é? Lucas. Então, pronto. Então, está lá. Então, eu queria completar assim, senão eu vou roubar o seu tempo, né? Já estou roubando. Por favor, conclui. Então... Não, é porque, brincadeira, é muita coisa que eu escrevi sobre isso, mas não vou fazer. Não vou fazer essa maldade. Pode depois a revista que a gente publica, a revista da CREA. Olha, eu falei de obras, eu não sei se vocês perceberam, todas as obras que eu citei aqui, não, todas não, mas as últimas que eu citei, são textos não ficcionais, né? O Orhan, o Barack Obama... nem sei mais, Paulo Freire, não são obras ficcionais. Eu queria citar algumas ficcionais para vocês. Quem já leu aqui Dom Quixote? Esse livro é o livro que marca o divisor de águas entre a literatura antiga e a literatura moderna. A modernidade. Há um ano atrás, eu lia a tradução feita por Ferreira Goulart para um grupo de meninos de 12, 13 anos. Lia com eles. E fiquei perplexa de ver que meninos absolutamente comuns, desses meninos que ficam jogando joguinho o tempo todo na internet, ouvindo a história do Quixote, foram capazes de me dizer: essa história tem duas histórias. Tem a história que você está lendo, mas tem outra história que você não está lendo. Essa é a magia desse divisor de águas. É um livro que parece que está olhando com saudosismo para o passado, mas olha para o futuro, e olha para esse futuro com um olhar extremamente irônico e crítico. Pensemos que esse livro é de 1602, 1603. Quem lê esse livro está lendo a nossa contemporaneidade, apesar de ser um cavaleiro andante de escudo e lança. Então, acho que temos que ler esse livro, que acho que é muito importante. Diria para vocês que há livros de literatura infantil. Eu até tinha colocado isso num pendrive, e ontem não achei meu pendrive de jeito nenhum, onde eu tinha colocado. Eu queria projetar para vocês, porque são pequenas histórias de crianças, são de jovens, crianças mesmo, pequenas, que são interessantíssimas, que a gente lê em 2 minutinhos, né? Mas fica depois horas na cabeça. Pode chorar, coração, mas fique inteiro. É um livro sobre a morte para crianças pequenas. Crianças de 8, 9 anos. Não é? Só mais 5 minutinhos, só mais 5 minutos. A esperança que a criança tem de ter presença de adultos na vida dela. Né? O pai delega, a mãe delega, as pessoas... E tudo está no relógio. E ele quer 5 minutinhos para ter atenção, para receber atenção. São coisas de esperança. Eu falo como um rio. A história de um menino que descobre como enfrentar a sua gagueira e poder ser feliz. Então, a literatura infantil e juvenil está cheia de livros dessa natureza. As coisas podem, como Pirandello dizia, podem parecer, mas não são. Parece, mas não é. Não? Então, as coisas na vida da gente são assim. Não é? Obras antigas que estão cheias de sinais e de referências para nós.
Eu trouxe até outros contos aqui também interessantes. Acho que vale a pena ler alguma coisa da Marina Colasanti, sobretudo A Moça Tecelã. É um conto maravilhoso. Vou contar a história, porque a beleza está em ler o conto, na linguagem dela, né? É um conto que eu sei de cor, mas não vou gastar aqui 10 minutos Que o Pedro falando está conto. esperando. Mas, assim, esse conto é a história de uma tecelã que tece as manhãs de sol, as noites de lua, o rio em cascata. E um dia ela disse: nossa, mas sou muito só. Preciso tecer uma companhia. Vou tecer um marido. E tece o marido. A passagem é lindíssima. Eu acho que... Não tem. A passagem é lindíssima. Ela tece o marido e quando chega naquela noite do casamento, né, do encontro deles, ela se sente completamente animada e protegida e confiada para dizer a ele do tear mágico que ela tem, que ela pode criar as coisas. Ele fica de boca aberta. Nossa, para que ter uma casa se a gente pode ter um palácio? Para que ter um palácio se ele não tiver guarnições de prata? E no dia seguinte, cavalarias? E mais, e mais, e mais. E a única coisa que a moça tecelã faz é tecer os sonhos do marido. Até que o dia ela sente falta da paz que ela tinha. E aí começa a noite a destecer o marido. Então, essas histórias, né, lidam com as soluções que a gente encontra para repor a esperança e as coisas no seu lugar. Eu quero interromper aqui essa digressão, porque há muita coisa ainda que a gente teria para falar, e sugerir a vocês que vocês leiam O Mito de Pandora. Alguém já leu? O Mito de Pandora? Bom, o Mito de Prometeu, alguém já leu aqui, não? Prometeu rouba o fogo dos céus, do Olimpo, e entrega para os homens, para que os homens possam ter no fogo a transformação do cru no cozido, a transformação da ignorância no conhecimento e poder se tornar independentes, poderem caminhar com a criação. Se o mundo não está criado acabado, o mundo precisa de ser continuamente recriado por você, por mim, por cada geração. Então, rouba o fogo. E Zeus fica fulo da vida. Fulo da vida. Você sabe que Prometeu vai passar o resto da vida preso, acorrentado numa montanha, tendo seu fígado comido por uma águia. Mas ele apura a vingança dele e ele põe todos os males do mundo numa caixa e coloca essa caixa na mão de Pandora. E diz para ela: olha, não pode abrir. Não abra nunca. Sabe aquela coisa quando a gente diz para uma criança? Não pode desembrulhar. É aí que ela vai embrulhar. Ou quando diz para você que não pode subir por essa escada, é por ali que você vai subir. Então, Pandora abre a caixa. E os males começam a se espalhar pelo mundo. E ela vê o que está acontecendo no meio dos homens que receberam o fogo, que receberam a cultura. E ela rapidamente fecha a caixa. Dentro da caixa fica somente a espera, a esperança. Muito bem. Muito bem, depois de tantas provocações, de tantos autores que ela citou aqui, eu não vou nem comentar nada. Eu vou passar a palavra direto para o Pedro,
que vai apresentar aqui a sua abordagem, a sua visão, vai falar dos livros que ele escreveu e vai trazer outro olhar, né? Tivemos o olhar da professora, da mulher, agora vamos ter um olhar do Pedro, masculino aqui, trazendo outras abordagens, outros aspectos para a gente. Pedro, por favor. Nossa, que desafio. Depois da professora Eliana, é um desafio. Bom, primeiro, bom dia. Ainda é bom dia? Bom dia, quase boa tarde. Boa tarde, bom dia a todas, todes e todos. É uma honra estar aqui na PUC, no RDC, voltar a casa, né? Me sinto honrado e quero agradecer a Feira de Cultura Religiosa e toda a PUC, em nome da nossa professora Mônica Campos, que está aqui, que assinou um dos prefácios do meu livro também, Contos das Camélias, que eu vou falar logo depois sobre um pouquinho. Eu vejo aqui a Valéria Barbosa, uma querida que está ali no cantinho, também assinou um dos prefácios do livro. E agradecer, então, esse convite. Me sinto honrado, desafiado com a professora Eliana, e emocionado também. É um momento muito especial, porque a gente voltar à universidade que a gente estudou e voltar para fazer uma intervenção, passar um pouco da nossa experiência para quem já está, para quem está aí do outro lado, ainda estudando, pensando e planejando o que eu vou fazer da minha vida, vai dar certo, o curso vai dar certo, Enfim, é desafio para a gente passar essa experiência, agregar para vocês e contribuir com o desafio da vida pessoal de cada um de vocês, né? Ailton Krenak, né, nosso autor, agora imortal, né, ativista indígena, ele fala uma frase que, vou começar por ela, ele diz que se não fosse a poesia, a gente naufragaria, né? Estaremos naufragados sem a poesia. Então, a poesia, a arte em geral, né, o poder da escrita, é esse respiro no dia a dia, esse respiro para uma vida tão conturbada, tão difícil, né? A professora estava comentando sobre a questão de moradores, de pessoas em situação de rua, né? E num dos meus livros eu falo muito a respeito disso. São Paulo, se não me engano, atualmente são 75 mil pessoas morando nas ruas, que se sabe, né? Imagina os números que não são contabilizados, né? E aí eu vou relacionar tudo isso, claro, com o nosso tema, que é literatura e esperança. Então, a cena é a seguinte: está a mãe, a filha e o filho. Os filhos têm 7, 9 anos, e chove em São Paulo, faz frio, e eles estão na rua, 11 horas, meia-noite, sem ter para onde ir, porque a mãe ficou numa situação difícil, sem o esposo que abandonou o lar, descobriu que as contas estavam todas em aberto, a família foi despejada, 11 da noite na rua. E o menino sofre com tudo aquilo, obviamente, né? A criança vai sofrer, e ele pensa, pô, mas eu vou escrever um livro. Então, a esperança é uma força que nos move, que é imensurável, né? E essa força, essa esperança, está relacionada à fé, ao entusiasmo, né? À razão de viver. Esse menino era eu, em São Paulo. Era eu. Então, ter fé, né? Ter esperança, ela é parte da gente, mas também nós precisamos nos acostumar a dar apoio às pessoas, né? Eu lembro que naquela noite uma amiga da minha mãe veio e falou, não, você vai subir, vai ficar na minha casa, vou te dar uma xícara de chá. Eu lembro daquela xícara de chá como se eu estivesse tomando ela agora, né? Aquela xícara de chá representou muito, né? E eu, por exemplo, cheguei no Rio depois dessa trajetória, a família nessa situação, minha mãe deu a volta por cima, foi empresária, falimos. Eu falei, vou para o Rio, recomeçar a vida. Cheguei no Rio com R$500 no bolso. E a minha mãe, daquela cena de São Paulo, até ela se tornar empresária, a gente chegou em São Paulo a ter motorista, para ir fazer coisas de rotina, né? A vida deu uma guinada. E deu uma outra guinada. Falimos. Eu vim para o Rio com R$500 no bolso. Então, eu passava aqui perto da PUC, eu olhava para a PUC e dizia, imagina,
Eu nunca vou estar ali. Não tem como, não tem a menor possibilidade. Estou falido com R$500 no bolso, vou fazer o quê numa PUC? Né? Volto para a questão da esperança. Por quê? Aí eu vou abordar um tema que são as políticas públicas. Né? Se não fosse uma política pública como do ProUni, de inclusão das pessoas, de trazer as pessoas para a universidade, talvez, ou provavelmente, ou 100% de chance de eu não estar aqui hoje falando com vocês e de não ter me formado na PUC. Né? Então, tudo isso, a realidade de cada um de nós aqui é muito diferente. Né? Então, mas a literatura nos dá ao autor e ao leitor exatamente essa possibilidade de a gente viver no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. E eu acho que é isso que falta no dia a dia. Né? A gente pensa muito em si mesmo, e é normal, temos que nos preocupar conosco, temos que cuidar de cada um de nós, mas a gente tem que se preocupar com o outro, tem que dar apoio para o outro. Então, uma xícara de chá, um abraço, uma palavra de afeto, uma política pública de inclusão, isso é tudo importante. Né? Vocês notaram que eu abri cumprimentando a todas, todes e todos. Eu sou LGBT e também quero dizer que as políticas afirmativas, as cotas, as políticas de inclusão, os conselhos dos movimentos sociais, tudo isso está relacionado a promover a esperança, a trazer esperança para as pessoas. As ruas, elas têm dramas que a gente não imagina. Né? O meu primeiro livro, Contos de Santa Efigênia é um bairro histórico no centro de São Paulo, onde eu moro atualmente, eu escrevi na pandemia. E eu estava caminhando para ir para o mercado de máscara, não sei o quê, lá com meu dinheirinho. Eu tenho meu dinheiro, vou comprar, tenho que comer para comprar. Né? O rapaz deitado num frio, debaixo de um plástico preto, falou: moço, fome dói, você sabia? Né? Isso era pandemia em São Paulo. Né? E eu passei também por uma bela noite, que eu tenho essa mania maluca de caminhar à noite e falar sozinho, às vezes, à noite, caminhando. É quando eu escrevo, tenho ideias para escrever livros, viu, gente? Eu escrevo caminhando, na cabeça, depois eu ponho no papel ou no computador. E o rapaz rezando em voz alta, mas era muito alta a reza dele. Então, são cenas que foram para o livro Contos de Santa Efigênia, que são contos curtos ou microcontos. Então, tudo isso por quê? Quem que dá apoio para aquela pessoa em situação de rua, que não tem o que comer, que me diz que a fome dói? Né? E quem está ouvindo aquela pessoa dizer que a fome dói? Quem está tomando providência a respeito disso? Né? Estamos todos nós preocupados conosco mesmo, mas e aí? Né? Então, eu falei das políticas públicas, eu citei essa cena, a minha cena pessoal, a cena desse rapaz em situação de rua, exatamente para relacionar a fé, o entusiasmo e a necessidade de dar apoio e de parar para estruturar a nossa vida também pensando no outro. Eu estudei bastante a encíclica Laudato Si, né, do Papa Francisco, e ele fala da gente cuidar da casa comum. Mas a casa comum não é... antes de cuidar da casa comum, do meio ambiente, do local onde nós estamos, da nossa sociedade, nós também temos que cuidar de nós mesmos. Né? Você não vai dar apoio, estender a mão, se você também estiver em vulnerabilidade. Então, o cuidar da casa comum é uma responsabilidade muito grande para si mesmo e para os outros. Mas é preciso essa atenção. Eu relacionei a Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, com o Dia Mundial da Diversidade Cultural, que é o dia 21 de maio. Não sei se vocês conhecem essa data, muita gente não conhece. É uma data oficial estabelecida pela Unesco, pensando na cooperação, na paz entre as pessoas, entre as nações. Né? É uma campanha, na verdade, que eles propõem que cada autor, cada jornalista, cada estudante, cada professor divulgue o dia 21 de maio como o Dia Mundial da Diversidade Cultural, exatamente para trazer esses temas. E por que diversidade cultural? Porque se você aposta na diversidade cultural, se você olha o outro com esse outro olhar, é uma outra experiência, é uma outra vida que não é a sua, mas você se toca com aquela situação, com aquele país, com aquele povo,
Se todo mundo tivesse esse olhar, não teríamos Gaza hoje. Não teríamos o genocídio que está acontecendo em Gaza hoje. Não teríamos 75 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Né? Não teríamos tantos autores querendo publicar um livro e não sabem nem o caminho. Né? Então, nós temos que estar com esse olhar atento. Né? E, escrevendo, a gente tenta buscar essas experiências e trazer no papel. O meu segundo livro, Contos das Camélias, A Flor Subversiva, cenas da abolição incompleta, do Quilombo do Leblon à Cruzada São Sebastião. Eu trago o recorte histórico do bairro do Leblon, em que eu trago a campanha abolicionista. A campanha abolicionista tinha a camélia, uma flor, como símbolo da campanha. Então, os intelectuais, os estudantes, a população engajada sempre carregava uma camélia, colocava ela no vestido, enfim, no paletó, para trabalhar a campanha pela abolição. E como que a gente vai ter esperança, né, num país que tem uma base racista? Né? Nós somos o último país a acabar com a escravização. Então, são essas reflexões que a gente tem que ter. E, no segundo momento do livro, nós temos a Cruzada São Sebastião, que aqui no Leblon vocês conhecem. O Dom Helder Câmara, entusiasta, ele propôs criar a Cruzada São Sebastião e outros condomínios exatamente nessa visão humanista, nessa visão de dar uma esperança, de tirar aquelas pessoas de uma situação de vulnerabilidade, de uma favela, de uma comunidade que não tem sequer um saneamento básico, para ter uma moradia digna, né? Mas essas iniciativas que são tão boas, elas são bombardeadas no dia a dia por pessoas que a gente não acredita, que hoje saíram do armário. Existe um número de brasileiros que se contrapõem às políticas boas, às políticas públicas, se contrapõem à esperança. Então, é muito complicado a gente pensar nesse país, né? Então, eu pego cenas da história e do dia a dia, cenas que eu observei, que eu vivi, que me relataram. A menina está na escola e a professora pede para ela cortar o cabelo, porque o cabelo atrapalha, o cabelo afro dela atrapalha, não é higiênico, né? É complicado isso. Isso está no nosso dia a dia, né? Voltando no Leblon, a prefeitura, nos anos, as prefeituras, né, mas nos anos 60, 50, foi muito marcante isso. Eles botavam fogo na favela para tirar as pessoas pobres da região, né? Então é assim que funciona o dia a dia brasileiro. O dia a dia é isso, é cruel. E o desafio da literatura de trazer essa esperança e é muito importante e é um grande desafio. Mas eu sinto falta de mais autores debatendo. Por isso que eu acho que essa iniciativa da PUC, esse tema aqui é muito importante. Sinto falta no dia a dia das pessoas debaterem essas questões, né? Então, vamos falar das ruas. Eu acho que a cidade se constrói nas ruas, no dia a dia, quando você está pegando ônibus, quando você está no supermercado, quando o cara vai destratar o atendente só porque o atendente é preto, né? Ou quando vai passar e tacar fogo num cara que está, como o índio lá em Brasília, dormindo no ponto de ônibus, vão incendiar o rapaz, ou vão tacar uma pedra no travesti que está fazendo um ponto aqui no bairro da Glória. Esse é o dia a dia, é um dia a dia cruel, né? E o que eu podia complementar é exatamente dizer o seguinte, que no dia a dia, nas ruas, a gente também se opõe. Nós temos quando acontece algum movimento social, as pessoas marcham, vão reivindicar seus direitos, os grupos são mal vistos também. Os movimentos sociais são mal vistos,
a gente está tão acostumado a viver na individualidade que quando a gente vê um grupo defendendo o seu direito, aquilo nos incomoda, né? É também muito absurdo imaginar essa situação, mas acontece e a gente se pergunta o porquê. E eu acho que a questão de ter fé, de ter esperança, e trazer isso para a literatura, além de ser um desafio, também temos alguns entraves, né, nas temáticas, no processo editorial. Eu sou meu próprio autor, meu próprio editor. Eu sou meu próprio curador e sou o editor dos meus livros, né? Porque a gente também tem dificuldades de apresentar trabalhos, textos para editoras, né, para mídia, né? Porque existe um mercado que está ali coordenando tudo sempre, né? E esse mercado editorial, artístico e político, ele também tem essas pessoas, esse segmento brasileiro que atrapalha o desenvolvimento social, né? Então, quantas pautas de jornalista já aconteceu comigo, não foi publicada porque era uma pauta que não interessava ao capital, não interessava ao momento político. Quantos livros não foram publicados porque teve uma censura velada de alguma editora? Nossa, e como a gente vai pensar em censura velada se a gente acabou de ter uma tentativa de golpe de Estado? É um fato, é uma realidade. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado. E o Brasil viveu de golpes, né? Golpe atrás de golpe. A história brasileira, a história política é muito complicada nesse sentido. E nas ruas está a batalha de tudo isso. Nas ruas estão a batalha de tudo isso. E no nosso dia a dia. Então, eu acho que eu trago para a questão da urbanidade exatamente para a gente discutir isso no dia a dia e se colocar mais no lugar do outro. Eu acho que é o que falta bastante. Espero que eu tenha contribuído com a minha experiência para vocês. E a gente acho que abre para perguntas, né? Sim, com certeza. Depois do agradecimento. Registramos aqui no aplauso o agradecimento ao Pedro, à Eliana, né? E esse horário de 11 a 1 é sempre muito, né, delicado, porque a gente tem que sair para o almoço e tal, mas é muito importante que haja interação, né? Achei tão importante, tão provocativas as falas, tanto da Eliana quanto do Pedro, né? Como que a literatura ajuda a ouvir as ruas, a olhar a realidade, como que um livro do, né, Miguel de Cervantes, do século XVI, XVII, é moderno, né? Poxa, não parei para pensar sobre isso, né? Então, e ao mesmo tempo, né, as questões que o Pedro traz, de ser pauta jornalística, né? Ser assunto do cotidiano. As ruas são assunto importante, né? Então, a gente com isso abre, né, incentivando muito que os alunos façam perguntas, né? Os professores também podem fazer, mas é muito importante que os alunos apresentem aí seus comentários, suas impressões. A palavra está aberta. Quem começa? Acho que o pessoal ficou envergonhado, Eliana. Quando você pergunta, quem leu o Mito de Pandora? Ninguém leu. Quem leu Dom Quixote? Um ou dois leram. Mesmo sem ter lido, não faz mal. Pode fazer pergunta. Pode, querida. Acho que não está ligado, tá? Vocês me ouvem? Então tá. Está ligado? Porque não está vermelhinho, aí eu achei que não estava. Tá bom. A gente acha que o professor sabe muito e que a gente nem sabe o que perguntar. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu li muito, com certeza, nesses anos todos. Mas o que mais me ensinou foram as perguntas dos alunos. Cada vez que um aluno me perguntava uma coisa, eu tinha que reelaborar tudo que eu tinha lido e todas as minhas convicções.
Então, assim, estar na sala de aula foi um aprendizado contínuo para mim. Independente do que eu lesse, independente da situação que eu tinha, do curso que eu estivesse fazendo, aqui, fora daqui, eu aprendi muito com os alunos. Então, quando vocês fazem perguntas, vocês estão ajudando a gente na nossa formação continuada. Não tenho medo de fazer, não. Né? Às vezes não precisa ser pergunta, é um comentário, um ponto de vista, uma opinião. Isso pode ajudar muito ao professor. Fiquem sabendo disso. O Diego está com o microfone, pode levar até vocês. Eu queria, já que os alunos não querem... Ah, meu Deus, lá vem professor falar. Uma pergunta para a professora Eliana, que ela diz que o mundo está em crise. E depois ela vai permeando esse mundo em crise com relatos de esperança. E depois a senhora diz qual é o modelo, né? Então eu queria justamente, porque a senhora deixou a interrogação, qual é o modelo? Esse modelo já está sendo gestado na história, não é? Na sociedade como um todo, ou ainda é algo que a gente ainda não conseguiu vislumbrar? Esse modelo mais humanizador, mais humanizante e humano. E para o Pedro tem outra pergunta, né? Você fala muito bem dessa questão das ruas, né? E a necessidade de políticas públicas. A partir da tua história, por que hoje aqueles que são beneficiados, né, na sociedade têm tanta resistência a essas políticas públicas? E como que a literatura poderia ajudar, né, a essa sociedade essa sociedade elitizada que tem tanto medo do pobre? A Adélia Cortina fala da aporofobia, não é? Quer dizer, então, por que esse medo? Por que a sociedade revestiu o pobre de bandido, né? Revestiu o pobre como inimigo da sociedade. E como que a literatura pode ajudar a revestir, não é? Colocar nessa população tão sofrida, que é a população de rua, as periferias das nossas cidades. Eu mesmo trabalho numa comunidade na beira do rio Acari, em que tanta carência, tanta pobreza, tanta miséria, não precisa ir para muito longe, no Rio de Janeiro, pessoas que às vezes não têm nem um vaso sanitário, as crianças se alimentam só quando vão à escola, e tantos jovens negros sendo mortos nas nossas periferias. O que é preciso fazer para que a sociedade acorde, a partir desse instrumental tão bonito que também a professora Ana colocava, a esperança como um caminho, um passar, não é? Para chegar a uma meta, uma realização. E como que a literatura pode fazer isso? Obrigado. Eu espero que não tenha sido muito longo. Bom, eu terminei a fala com o mito em que a esperança é o que fica na mão, dentro da caixinha, e não foge para o mundo fazer os desastres, a crise, não é? E você perguntava pelo modelo, né? Porque eu falei, né? A gente perdeu as referências, né? A nossa referência virou influencer, não é? Nós não temos família, sociedade, escola, onde a gente elabore. Então, a gente fica perguntando por onde. E já que a gente está numa aula de cultura religiosa, numa CRE, eu vou dizer para vocês que a coisa mais simples, como modelo, para encontrar, no meu ponto de vista, cura para essa crise de desumanidade que a gente está vivendo, e que não é só guerra, ele acabou de falar das ruas da cidade e dos preconceitos, estão nas parábolas evangélicas. Acho que as parábolas são as coisas mais singelas que eu já li, mais singelas, e que proclamam, com a maior simplicidade da vida, que é preciso caminhar ao encontro do outro.
é preciso receber o outro, é preciso acolher o outro. Dentro de casa, o avô velho, a mãe ranzinza, o pai que ficou demente. É preciso acolher aqueles com quem a gente convive no nosso bairro, na nossa comunidade. E no nosso trabalho fazer a nossa parte. Que parte é essa? Não é? Eu acho que proclamar a justiça, que é a única coisa que essas parábolas fazem, proclamar o direito de todos, está lá. Gente, é assim, 10 versículos. 10 versículos. E ali, sem imposição de nenhuma natureza, você tem que fazer, você deve fazer. Você não ouve isso. Não é? Na parábola do samaritano, passam os sacerdotes, passam os levitas, os escribas, os intelectuais passam. E vai passar um samaritano, que é reles, dentro da sociedade israelita, e vai ajudar o homem que está vilipendiado no chão. Então é isso. Quando a gente passa na rua e vê um cara sentado com uma plaquinha, estou com fome, me ajuda, a gente pensa, esse cara vai comprar droga, esse cara vai beber. Ele beber ou comprar droga é um problema dele. Mas pagar para que ele não tenha fome é problema meu. É problema meu. Eu posso ir a quem está vendendo uma quentinha em cada esquina das nossas ruas tem alguém vendendo uma quentinha e dar comida para ele. Vai dizer, não vai solucionar? Não vai solucionar porque ele vai ter fome amanhã. Mas hoje ele não dorme com fome. Eu acho que o caminho não são soluções macro. Eu trabalhei muito tempo com políticas públicas, não vou invadir a sua seara, não. Imagina. Mas vou dizer uma coisa para você. Você pode fazer os planos que você quiser no gabinete. Eles não vão funcionar se as pessoas não assumirem nas suas vidas. Se elas não partirem para realizar aquilo que aquele plano magnífico almeja. Pode ter o plano que tiver, se o prefeito não quiser, se a Câmara não quiser, se não tiver comprometida, é zero. É zero. E aí a nossa cidadania nos obriga a lutar contra as instituições que estão criando uma crise maior do que a que nós já temos. Quando eu olho o Congresso Nacional, eu acho que a grande crise brasileira está lá. Grande crise brasileira está lá, para mim. Não é? Em que as pessoas estão interessadas no seu umbigo, não estão interessadas em tornar esse país melhor. Então, acho que o modelo é a fraternidade, é a solidariedade. Para que o mundo seja, para que eu seja feliz, não pode ter uma pessoa passando fome na minha frente. Não pode. Então, eu acho que se a gente buscar essa solidariedade, está lá na Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade. Cadê? Cadê? Não adianta estar no papel, não adianta estar na bandeira francesa, não adianta estar na proclamação da modernidade, se nós que carregamos a vida não fazemos isso acontecer. Muito bem. Vamos ouvir o Pedro? Vai, Pedro. Nossa, tudo que é ruim, tudo que... Hoje em dia, todo mundo quer curtida, quer ter sucesso, fama, dinheiro, quem não quer? Óbvio, todo mundo precisa. Isso é um direito de todos, né? Eu sou social-democrata ou socialista, para ser mais específico, né? E é muito usado de uma maneira pejorativa, né, o termo comunista, né? O que é ser comunista? É querer o bem comum? É querer dividir os bens, os meios de produção e dividir os lucros? Mas longe disso, ou apesar de tudo isso, a sociedade no geral, olha o outro com... Quem não tem sucesso, quem não tem glória, quem não tem dinheiro, a gente olha com rejeição. Porque você quer estar bem, então você rejeita o que é ruim no outro.
é da natureza humana, mas é uma natureza bem nevasta, bem complicado isso, né? Tá no nosso sentimento. A gente rejeita tudo que não nos faz bem. A gente quer estar bem e aquilo ali nos incomoda. Mas por que a gente se incomoda e quer abandonar ao invés de dar apoio, né? O padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, na Moca, inclusive, ele tem um trabalho magnífico. E ele tem a pauta da aparofobia, né? As pessoas têm ódio, rejeição a quem está na rua. Ele está ali distribuindo quentinhas, né? O almoço, a janta para os moradores, para as pessoas em situação de rua. Ele é bombardeado, e vem polícia militar para fechar, a ONG, vem guarda municipal, e moradores ali, brancos da elite paulistana da Moca, tacam pedra, e xingam, e picham a localidade ali. Então, o padre Júlio Lancelotti é um exemplo de como que o Brasil rejeita essas políticas públicas, o abraço, o afeto para o outro. Como resolver? Pela literatura, eu falei do mercado editorial muito brevemente, precisamos de mais autores, de mais artistas, de mais jornalistas, de mais pessoas engajadas nessas pautas, de mais estudantes, de mais formandos, de pessoas que, como a professora acabou de dizer, olhem para o outro, né? A sociedade está acostumada a olhar para si mesmo, cada um de nós olha para si mesmo, rejeita aquilo que nos incomoda. Então, eu não quero saber de quem está catando um tomate para comer no lixo. Eu estou passando ali e vou entrar no restaurante caro e tudo bem, está tudo bem, me sinto confortável assim. Eu não quero me incomodar com isso, não quero ter esse olhar, não quero imaginar que eu possa estar ou que eu podia estar naquela situação. Isso é muito cruel, isso é da natureza humana, infelizmente. E o Brasil, o brasileiro, é bem complicadinho. Eu vou falar um pouco de política. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, é um partido que nasceu na proposta dessa inclusão social, de lutar por pautas inclusivas, para simplificar. Mas, por mais que a gente avalie essas pautas, a gente vê que são pautas que defenderam sempre o seu próprio meio. Então, é o médico, é o operário defendendo aquele seu piso salarial, são as entidades de classe defendendo o seu próprio direito. Maravilha. Mas, quando a gente está defendendo um direito coletivo de um determinado grupo, demos um passo adiante, ótimo, mas, em último caso, não é um passo para... Ainda falta ser um passo para uma universalização, né? Tanto é que o Suplicy, há muito tempo, tenta implantar a política de renda mínima. A política de renda mínima, estava me fugindo a palavra. Eu fico meio tenso aqui, viu, gente? A política de renda mínima. Por que não ter uma política de renda mínima no Brasil, né? Porque países desenvolvidos têm renda mínima, têm uma condição mínima para as pessoas terem o seu direito de existir, e o Brasil não pode ter, né? E então eu acho que é por esse caminho, né? Mas a sociedade rejeita essas pautas, infelizmente. O caminho que o professor perguntou pela literatura são mais rodas de conversa, mais presença, mais diálogo. Eu citei a diversidade cultural, né, o Dia Mundial da Diversidade Cultural, porque é isso, se você olha o outro, respeita a diversidade do outro, a diferença, você vai conviver e vai lutar pela inclusão. Acho que basicamente é isso. Muito bem. A gente está aqui no limite da nosso horário, mas estamos ainda, né? Meio-dia e 30, pronto já para sair para o almoço. Eu queria concluir, né? Desculpa concluir, mas fazendo uma provocação também, né? Ficou assim vivo para mim um pouco do que cada um falou, né? Primeiro a Eliana, lembrando, a Eliana menina indo no cinema com o avô, na cidade de Friburgo, e como que isso despertou ela para a cultura, para a palavra, para a escrita, né? Então, que experiência forte foi aquela,
E hoje ela está aqui, né, com livros publicados, com tanta coisa, tantas aulas, tantas interpelações de alunos, né? O Pedro me fala que ele fala com ele mesmo em voz alta pela rua. Vai dizer que esse homem é doido, né? Mas que é essa falar para si mesmo, ver um morador de rua, um mendigo dizer: a fome dói. Ele fala, né? E você ouvir a voz do outro, e que isso é matéria da tua escrita, né? Isso, e hoje tu és um escritor, veio para o Rio de Janeiro com R$500 no bolso e hoje é escritor, né? Então, quanta coisa, quantas experiências marcantes, né? Dão start, dão impulso de vida que a gente precisa para seguir em frente, né? Então, quero concluir com a provocação para vocês que estão aqui me ouvindo, para os alunos, né? Que livro que você leu que foi relevante, que foi marcante para você? Está aqui o Luiz Paulo, Maria Eduarda, que são meus alunos. Você poderia dizer que livro que você leu? Os colegas que estão lá no altão, lá, alguém poderia dizer: poxa, eu li esse livro, e esse livro foi relevante para mim? Alguém poderia dar um depoimento assim rápido? Pensa aí, vai pensando aí. Vai. Por que Jorge Amado, o que te trouxe? Você leu quando era criança, você leu recente? Recentemente, eu estou numa onda assim, de Jorge Amado, eu estou lendo agora a Gabriela também, eu acho que o Jorge Amado é muito bom no que ele se propõe a fazer. Capitães da Areia é um livro assim, transformador. Você acompanha essas crianças e você, é difícil de você entender eles como criança mesmo, né? E todos, assim, acho que o mais velho tem 16 anos e eles viveram nas ruas de Salvador. Aí você é menor de rua, vai me assaltar aí, aparece num outro mundo, né? Mais uma pessoa, rapidinho, só assim dizer assim: eu li esse livro me marcou. Um filme. São narrativas. Histórias narrativas. Fala. Como é teu nome? Meu nome é Raquel. Um livro que eu li, perdão, gente, eu não lembro qual é o autor, eu devia ter uns 16 ou 17 anos, que é O Sol da Liberdade, que fala sobre um rei, na real, de uma tribo africana, que foi levado como escravo para o Brasil, né, na época colonial. E aí fala não só da vida dele, mas da descendência dele, vai passando de ano em ano. Pessoas negras, né, foram nascendo. E mostra como eles eram invisibilizados pela sociedade, mas, ao mesmo tempo, quanto eles lutavam para sobreviver, apesar de não serem vistos como cidadãos, né? Não tinham direitos. E, se eu não me engano, a última geração foi de um homem negro que também lutou muito para sobreviver, que lembrava um tio meu, por isso que me marcou. E que, no final, ele não teve uma vida bem-sucedida, sabe? Tipo, não ganhou muito dinheiro. Mas ele passou o legado da família dele, ele passou a história da família dele, ele mostrou o quanto é importante... mostrou o quanto é importante manter dentro de si quem você é. E, mais do que isso, ser honesto, porque a sociedade não olha para a gente como pessoas honestas, olham para a gente sempre com um olhar pejorativo, tipo, você é ladrão, você é suspeito. Uhum. E me marcou muito, porque é uma coisa que eu vejo muito na minha família. Eu estava conversando com a minha bisa, antes dela falecer, tem uns aninhos, que ela é filha de uma ex-escravizada. E ela fala muito sobre isso, sobre o quanto ela trabalhou, e ela não tinha outras oportunidades, né? Uma mulher negra, há uns anos atrás, a não ser trabalhar como lavadeira, como uma empregada doméstica. E o quanto ela passou para mim, e não só para mim, mas para meus primos, para meus irmãos, essa questão de a gente não abaixar a cabeça para o que o mundo diz para a gente. Não abaixar a cabeça. Até em questão de literatura, muito, muito difícil. Hoje eu estou na faculdade, né? Sou bolsista também. E o quanto é difícil para mim, para os meus primos, né, conseguir uma universidade. A minha mãe foi a única filha da minha avó a conseguir uma universidade. Eu sou a terceira neta da família a entrar numa universidade. E o quanto isso foi marcante para mim, por conta desse livrozinho, sabe? Muito bem. E palmas para os depoimentos de vocês. E também... com isso, está vendo a força da palavra, né? A palavra escrita, mas a palavra dita. A palavra que a gente fala, né? Como... tem poder também, né? Eu podia fazer só uma ponderação? Ele quer fazer uma ponderação, é bem rápido. Gente. É porque a gente... nós tivemos em São Paulo censura para a Flipei, que é uma feira literária alternativa, né, de São Paulo,
que era para se realizar no espaço público, no anexo do Teatro Municipal. E porque a temática era a defesa do povo palestino, o prefeito resolveu, na última semana, vetar. Mas a feira foi realizada e tal. Miri Lacombe, recentemente, foi vetada da feira de São José dos Campos, porque ela pegaram um recorte de uma fala dela e ela é LGBT, ela, claro, questiona o modelo tradicional da família brasileira conservadora, né? E, enfim, quando ela, por exemplo, defende um outro modelo ou questiona o modelo, isso é uma reflexão, ela não está atacando a família, não está dizendo que as famílias não têm que existir, não é isso. Ela está dizendo que existem outros modelos, outras possibilidades, e que as pessoas têm que ter políticas públicas de inclusão, têm que ser respeitadas, valorizadas, cada um no seu espaço. Se todo mundo pensasse assim, né, a gente seria mais feliz. E por que eu digo isso? Porque a democracia precisa ser vivida com responsabilidade. Então, vocês são jovens, estão estudando, estão se formando. Democracia é o direito de existir e de conviver e de debater ideias. Agora, eu faço uma questão. Alguém aqui gostaria, por exemplo, que um dos palestrantes fizesse uma fala afirmando que é melhor um povo branco existir em detrimento de um povo preto, né? Então, se eu fosse aqui um supremacista branco e tivesse fazendo esse discurso aqui, numa universidade, isso seria um ato democrático? Não, né? Eu acredito que ninguém gostaria de ouvir isso e que isso fere não só os princípios da nossa Constituição, mas, para além de Constituição, isso fere os princípios básicos de cidadania e de humanidade. É isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão achando que democracia é o direito de falar qualquer coisa e de ferir o direito do outro de existir e de ferir a humanidade do outro. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês, né? E eu sou bem político, sim. A extrema-direita do Brasil e no mundo tem avançado, e isso é muito perigoso, porque são pautas que atentam contra as liberdades individuais, em última análise, contra a humanidade. É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, nós temos eleição ano que vem, temos que ter atenção a tudo isso, e essa batalha não se dá apenas no governo federal, no campo nacional, é no estadual, no município. Vejo o prefeito Ricardo Nunes de São Paulo vetando a feira, porque ia discutir o tema da Palestina, e isso se dá nas ruas, né? Nas ruas. Aí, voltando às ruas, é no cotidiano. Era essa ponderação. Gente, então, com isso a gente agradece. Depois, o Pedro e a Eliana vão aqui tomar um cafezinho, descansar um pouquinho antes do almoço. Quem quiser dar uma palavrinha com eles, pode se aproximar, né? A gente agradece muitíssimo aí a presença de todos. Não esqueçam de registrar a presença na lista de presença do professor, né? E, encerrando, eu vou dar aqui o nosso presentinho, o nosso ato simbólico, sacramental. Um para o Pedro. Maravilha. Aqui, obrigado. Pedro, não repare, é só uma lembrancinha.